Olá, boa tarde. Aqui é o pastor Reinaldo e eu quero falar algo com você que talvez você nunca ouviu, ou talvez você já ouviu, não deu crédito, mas eu acredito que tem muita gente que não sabe disso. Eu quero falar que existem duas mortes, dois tipos de morte. Existe a morte eterna e a morte temporária. Existe a morte eterna e a morte temporária. Uma delas, nenhum de nós, nem eu, nem você, ninguém vamos escapar dela, a não ser que vier o arrebatamento. Do contrário, não escaparemos dela, que é a morte temporária. Essa morte temporária, todos nós vamos passar por ela, querendo você ou não, né? Ninguém vai ficar para semente, todos nós passaremos por esta morte temporária. Mas qual é essa morte temporária? A morte temporária é aquela que o homem morre e o corpo volta para o pó. E o espírito volta para Deus que o deu. Então, é a morte do corpo apenas. Somente o corpo morre. O corpo desaparece, porque o homem é tricotomista, né? Corpo, alma e espírito, ou seja, o homem é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo, certo? Esse corpo, quando ele vai sumir? Quando chegar a morte temporária. Quando a morte temporária chegar, o corpo sai de cena. Pois bem, aí nós temos a morte eterna, certo? A morte eterna. A morte eterna, você pode escolher. Escute bem, a temporária, você não pode escolher se vai morrer ou não. Você tem que passar por ela, não tem jeito, querendo você ou não. Agora, a morte eterna, você pode escolher passar por ela ou não. Olha que lindo, olha que maravilhoso. A morte eterna, você pode escolher passar por ela ou não, morrer ou não. Olha que lindo, que maravilhoso. Deus é tremendo, né? Deus nos dá escolha. Então, por que ele não dá escolha? Porque é a morte eterna, que é para toda a vida, nunca vai acabar. Mas você precisa escolher quando. Depois que você passar pela morte temporária? Não, antes. Você pode escolher morrer ou não a segunda vez. Morrer ou não a morte eterna. Isso cabe a você. E o que é a morte eterna? A morte eterna é a separação de Deus para sempre. Então você pode escolher morrer a morte eterna, ou seja, separar de Deus para sempre, nunca mais terá chance, nunca mais terá oportunidade. Vai viver eternamente com Satanás, nas trevas, na escuridão, com dor e sofrimento. Mas quando que eu escolho passar ou não pela morte eterna? Enquanto você está vivo, enquanto não chegar a morte temporária. Então você tem que ser urgente, tem que ser rápido, tem que ser inteligente, porque o diabo trama todos os dias a tua morte. O diabo trama no inferno todo dia tirar a tua vida. Você é que não sabe. Mas todo dia ele está tramando tirar a tua vida. E a qualquer momento desse ele vai conseguir. E se você não tomou a decisão, se vai querer passar pela morte eterna ou não, você vai passar por ela. Porque a morte temporária é o fim deste corpo, o fim desse físico aqui. E você vai então viver eternamente. Ou com Deus, ou com o inimigo. E você pode escolher se você quer vida ou morte, mas tem que escolher antes da morte temporária chegar. Seja inteligente. Seja inteligente. Olha, eu aceitei o meu Senhor Jesus com 15 anos de idade. Hoje eu estou com 61 anos. Fiz a minha escolha e estou firme com o meu Jesus. A qualquer momento, eu nem estou ligando, qualquer hora que a morte chegar, porque a morte para mim é lucro. Eu morrer, eu vou viver eternamente, está garantida a minha eternidade com o Senhor. Então eu vou viver feliz pro resto da vida. Dor, sofrimento, choro, lágrima, angústia, miséria, nunca mais eu verei, nunca mais passarei por isso. Por quê? Porque eu escolhi a vida. Mas escolhi antes da morte temporária chegar. Faça como eu. Escolha a vida. Escolha Jesus antes que a morte temporária chegue até você. E lembre-se do que eu disse.
Satanás, ele trama todo dia tirar a tua vida. E saiba que a qualquer hora dessa, ele vai conseguir. Você já terá tomado essa decisão? Então corra, não perca tempo. O quanto antes, vá a uma igreja, né? Encontre com o pastor, fale, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero realmente abrir o meu coração para Jesus, eu não quero passar pela segunda morte. Eu quero, só por essa que não tem jeito, é temporária, mas a morte eterna eu não quero passar. Eu quero viver eternamente com o meu Senhor. Então fica aí essa dica. Morte temporária, morte eterna. Morte temporária, você não tem escolha. Mas a morte eterna, você tem como escolher. Morte, morrer ou não. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido aqui o que eu passei para você. Eu procurei ser bem claro, né? Explicando o que é a morte eterna, o que é a morte eterna e o que é a morte temporária. E quando você tem que fazer a escolha? Seja inteligente, o mais rápido possível. O tempo é o nosso grande adversário, o tempo. Não deixe o tempo passar sem tomar essa decisão, porque a qualquer momento partiremos deste mundo. E aí, onde você vai passar a eternidade? Lá no inferno com a morte, porque ele representa a morte, trevas, escuridão, ou na luz com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, né? E a qualquer hora dessa nós voltaremos aí com uma nova mensagem, com uma nova palavra de alerta para você realmente tomar uma decisão na tua vida, como será a tua vida na eternidade. Amém? Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.